A Montanha Mágica 61, terceiro vídeo. E aí foi quando eu me puxei novamente para o presente. Aí perceba, a vida é cheia de armadilhas. Quando eu me puxei novamente para o presente, eu corria o risco de ficar só aqui no presente e esquecer que existe futuro. Então, por que eu gravo vídeo depois de vídeo depois de vídeo? Porque essas questões morais, me desculpa falar pra você, mas você vai passar o resto da vida. Se você quer se aperfeiçoar, você vai passar o resto da vida fazendo isso. Você vai passar o resto da vida praticando as mesmas coisas. Eu tenho certeza absoluta que eu vou passar o resto da vida errando a mão no tempo, acertando mais uma vez, errando novamente, voltando e assim por diante, né? Bom, aí quando eu acertei a mão, né, que foi hoje, na verdade eu acertei, digamos assim, eu já comecei a desenvolver esses raciocínios a semana passada, mas eu não tinha tempo para gravar o vídeo, então eu só fui desenvolvendo o que estava acontecendo comigo e fui fazendo essas descobertas que eu expus para você nesses dois vídeos que passaram. E aí hoje, depois dessa semana, ruminando tudo isso, eu voltei às 4 páginas que eu deveria de ter voltado lá no começo e não voltei por pressa, ganância, ambição, ok? Essas coisas são todas estão todas no mesmo balaio. E reli as primeiras páginas do capítulo Enciclopédia. E é interessante novamente essa questão da percepção do tempo, porque ao reler essa passagem, toda aquela vida, porque novamente o livro ele não era para mim agora um instrumento de fazer vídeo, que são um instrumento de fazer as pessoas verem, ok? Embora também seja, o livro também é instrumento para me ajudar nos vídeos, para me ajudar não, para me dar todo o conteúdo dos vídeos, e os vídeos também são aquilo que eu espero que ajude quem assista a ver, né? Mas quando eu comecei a ler hoje, o livro não era só uma ferramenta, ele era também algo que tinha valor em si mesmo, ou seja não, então eu me deixei levar pelo livro, eu me deixei me levar pelo presente daquela leitura. Afinal de contas eu estava ali lendo a Montanha Mágica, independentemente do que ia acontecer com aquele conhecimento que eu iria adquirir. E aí novamente a gente tem o presente se abrindo brilhante, né? E novamente a Montanha Mágica me pareceu genial, e novamente Thomas Mann é alguém que eu tenho que baixar minha cabeça e pedir que interceda por mim, orai por nós, Thomas Mann. E o interessante é que eu olhei no relógio e depois de toda essa experiência rica, tinha passado meia hora. Então o tempo ele simplesmente se estendeu brutalmente. Eu poderia jurar, pelo nível de riqueza daquele momento, que teriam se passado 2 dias. É claro que no tempo vivido eu sabia que não tinha passado 2 dias, mas pela riqueza do momento, a ponto de que eu pensar no mundo do vivido, assim, no mundo do horário, da hora prática, que tinha passado no mínimo umas 2 horas e meia. E eu olhei pro relógio, tinha passado exatamente meia hora, né? E aí a gente volta para aquilo que o Thomas Mann falou sobre ao se viver o presente. Lembre-se, tem um capítulo chamado, e a gente fez um vídeo sobre isso aqui, Discurso sobre o Sentido do Tempo, né? Então foram como umas férias ali para mim. Por outro lado, durante a semana, voltando àquela semana que eu tive mais confusa,
em que a minha ambição estava me guiando. Eu lembro que foram alguns intervalos de aula que eu fiquei lutando comigo entre tentando fazer o vídeo e lendo uma ou duas frases rápido só para tentar lembrar e para que o vídeo fosse para frente, né? E foram horas contando todos os espacinhos entre uma aula e outra. E é como se eu não tivesse vivido essas horas. Foi só um momento, é uma coisa que aconteceu só. Eu fiquei lendo porcamente A Montanha Mágica e tentando gravar vídeo, né? Então novamente a gente tem esse contraste brutal entre tempo significativo que se estende e se expande e tempo com pouco significado que diminui. Lembre-se, num dos vídeos anteriores a gente viu que quando a gente está esperando, a gente só vai para frente, correto? O resultado de uma entrevista de emprego que eu vou ganhar 50 mil reais por mês vai sair daqui a um mês. Eu só estou lá no resultado daquela entrevista. E aí qual que é a tendência? Todo o tempo entre o resultado da entrevista e o agora vai passar assim, embora vai demorar muito para passar, e isso é interessante, essa contradição. Embora vai demorar muito para passar, mas ele vai passar assim no quesito de vivido. Depois, se eu conseguir ou não conseguir um emprego, eu vou olhar para trás e nem vou saber onde que foi aquele um mês em que eu passei só esperando. Agora pense, se os meus vídeos são só ferramentas para que eu abra os olhos das pessoas, eu vou passar a vida inteira esperando um dia que de algum modo eu vou receber uma prova que as pessoas foram ajudadas e os olhos, não os olhos abertos porque fica uma coisa muito dramática, estou te curando, mas que eu saiba que as pessoas efetivamente estão praticando a visão. Então até aquele momento em que eu recebo a prova que as pessoas estão praticando a visão, é uma espera e é como eu esperando a entrevista de emprego. Percebeu o que aconteceu? Então o desafio é viver o presente mantendo nele o passado e o futuro. O passado não é assunto desse vídeo. Bom, deixa eu ver se eu tratei todos os assuntos. Releitura e preparação disso, 30 minutos relógio, antes da tarde inteira, beleza. Interessante. Aí, uma última digressão, isso é digressão mesmo, né? Não é contraditório o que eu estou dizendo aqui. Reparem, eu falei que o Hans vive muito no presente ali. E é por causa disso que é como se ele vivesse uma sombra. Ele está no Hades ali, correto? Tem muito presente, ele só está vivendo no presente, ele só está pensando no presente. E aí eu poderia pensar, não, mas não é contraditório, porque eu estou acabando de falar que a gente tem que viver mais no presente. É claro que eu mais ou menos apontei para a resposta para isso, mas eu gostaria de, antes disso, apontar para dois tipos de contradição. Uma é uma contradição que a gente vê na própria realidade. Que a gente pensa assim, a gente olha para o Hans e olha para a nossa situação, e aí a gente pensa assim, eu não sei, mas só sei que é assim. Então aquela história, eu não sei explicar porque para o Hans o presente faz mal e para mim o presente faz bem, mas analisando bem, é isso mesmo. Okay? Então esse é um tipo de contradição, e isso é uma contradição boa e inerente à realidade. Né? A realidade ela sempre vai viver nessa tensão. Tanto é, como que eu sei que na verdade não é uma contradição no sentido profundo da palavra, no sentido mal da palavra, vamos colocar assim, é só uma tensão. É só começar a analisar que eu descubro uma resposta, mas primeiro eu sei que é, digamos assim, uma contradição legítima, ok? Então assim, puxa, parece contraditório mesmo, mas o Hans tá errado ele fazer isso, e no meu caso eu tenho que viver mais no presente, né? Aí vamos voltar. Como tanto é para tirar a prova real depois de já saber, depois de já receber a evidência que isso que parece contradição é assim mesmo, né?
Se a gente pensar muito sobre a questão, a gente descobre uma resposta. A resposta dessa questão específica é que no caso do Hans há um exagero muito grande do presente, né? Ele está simplesmente presente. Tudo que ele faz que seja futuro, por exemplo, os encontros com a Madame Chauchat, que ele espera, que distribuam as cartas, etc., é só um simulacro para dar a sensação de tempo. Na verdade, ele só está vivendo agora, por causa disso que a vida dele é daquele modo, né? Outro tipo de contradição é aquele tipo de contradição do discurso, né? Então a gente faz o nosso mundinho, faz a nossa teoria, e como o nosso mundo, qualquer mundo que a gente fizer, o mundo do anime, o mundo do filósofo, todo aquele que se pretende fazer a teoria e explicar o mundo, ou seja, a minha teoria está aqui fechada e ela se aplica ao mundo, em vez de a minha teoria ser eu tentando catar coisas do mundo, né? Se eu tenho essa teoria fechadinha e algo aqui contradiz algo aqui, aí sim a gente tem um problema que destrói a estrutura. Esse é um problema sério. É só a realidade que consegue ser contraditória não sendo contraditória. Ou só se eu imitar a realidade, né? Dostoiévski tem isso. Os personagens dele parece que são contraditórios, né? Tipo assim, como é que pode esse cara aqui, ele é covarde, mas como é que ele pode estar fazendo uma ação tão corajosa aqui? Eu falei imitar a realidade, mas é melhor beber da realidade, tá? Então como é que ele pode estar fazendo uma ação tão corajosa? Tá? Se fosse um outro livro, se fosse um autor de menos cacife, eu olharia e falar, bicho, o cara tá tendo inconsistência no personagem. No personagem Dostoiévski que a gente sabe, puxa, eu não sei explicar, mas não é contraditório não. É verdade isso daqui que eu tô vendo. Esse cara medroso tá fazendo essa ação corajosa. Ok? Então tem esses dois tipos de contradição, vamos chamar. É claro que se teu mundo é superficial, é apenas um joguinho, uma contradição destrói tudo. É claro que se teu mundo é denso e tem camadas e camadas e camadas e camadas de significado, uma contradição aqui pode ser uma relação das camadas ou pode ser elementos de tensão. E aí volto a enfatizar, um cara como Dostoiévski, um cara como Thomas Mann, ele consegue ter essa densidade do mundo real na obra dele, de forma que a contradição não seria um problema. Bom, acho que falei sobre tudo, vamos ao Settembrini.